Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos acompanha por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente dá destaque para um assunto que está sendo discutido neste momento no país: a necessidade da diversificação ou ampliação da produção dos chamados radiofármacos para atender às demandas nacionais. O Brasil Consciência, você que nos acompanha lembra, já discutiu quando o problema aconteceu recentemente, a falta de verba para a produção de radiofármacos no IPEM e todos os problemas decorrentes a isso. Enquanto tudo isso acontece, o projeto do reator multipropósito brasileiro, aquele que poderá suprir essa necessidade, foi concluído recentemente no IPEM. E para falar de tudo isso, nós estamos aqui virtualmente nessa entrevista com o coordenador técnico do projeto, pesquisador do IPEM, Dr. José Augusto Perrota, que vai nos dar alguns dos aspectos deste projeto e por que ele é tão importante para o país. Muito boa tarde, doutor José Augusto, obrigado por o senhor ter nos atendido mais uma vez. E vamos começar por essa primeira parte, né? A conclusão do projeto do reator. O senhor estava me explicando aqui fora do ar, vocês já gastaram em torno de 280 milhões apenas nessa fase de projeto e de certificação ambiental. Explica para a gente o que foi feito, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Edmond. Muito obrigado pelo convite para poder falar sobre o reator multipropósito brasileiro e falar da área nuclear, da importância dela para a sociedade. O projeto do reator multipropósito começou em 2008, é um reator de pesquisa de 30 megawatts, com o objetivo de produzir radioisótopos, fazer pesquisa com feixe de nêutrons, que o principal item que é produzido num reator nuclear de pesquisa são nêutrons, e fazer teste de combustíveis e materiais para os combustíveis e materiais de centrais nucleares e de reatores de potência, e começar todo um centro de pesquisa nuclear, a exemplo do que foi o IPEM, que começou em 1957 e hoje é o maior instituto de pesquisa do país, e que iniciou também com um reator de pesquisa. O RMB, conforme eu mencionei, não é só um reator, mas todo laboratórios associados, é um projeto nuclear, e como todo projeto nuclear, é demandante de licença ambiental pelo IBAMA, licença nuclear pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, e um projeto que tenha segurança, porque é um reator nuclear, embora seja um reator de pesquisa, que tem a sua segurança muito grande, né? Ele precisa ser projetado. Então, nós estamos fechando um ciclo de projeto em que fizemos o projeto detalhado já do reator, e todo o projeto básico de toda a infraestrutura que vai existir no sítio. Isso consumiu da ordem no total de 2 milhões de homem-horas de trabalho, em torno de 16 mil documentos de engenharia. Então, é essa fase que nós estamos encerrando. O projeto em si são vários prédios, além do reator e dos laboratórios, e tem um custo estimado de 500 milhões de dólares. Então, o que nós utilizamos até agora foi para fazer o projeto e fazer o licenciamento ambiental e o licenciamento nuclear. E já dispomos da licença ambiental, já podemos começar a obra. E estamos obtendo agora também a licença de construção para o reator. O projeto do reator multipropósito brasileiro, como disse o doutor José Perrota, ele é um projeto que começou em 2008. Vamos assistir agora um vídeo institucional do MCTI que fala um pouco sobre o que é esse projeto. O reator multipropósito brasileiro é um empreendimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e está a cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear. A construção do RMB tem como objetivo produzir conhecimento, produtos e serviços em benefício da sociedade e contribuir com o Programa Nuclear Brasileiro.
Bem-vindo ao Reator Multipropósito Brasileiro. Tecnicamente, o RMB é um reator de pesquisa que utiliza as radiações geradas na reação nuclear para diversas aplicações, entre elas, produção de radioisótopos para uso na medicina e na indústria, teste de materiais e combustíveis nucleares para reatores de potência, utilização de feixe de nêutrons para pesquisa científica e tecnológica em diferentes campos da ciência, análise por ativação neutrônica, produção de traçadores para aplicação em pesquisas na agricultura e meio ambiente, além da formação de especialistas na área nuclear e treinamento de pessoal para operação e manutenção de reatores de potência. O RMB é o mais importante empreendimento nuclear do país e será construído na cidade de Iperó, no interior do estado de São Paulo, com o que há de mais moderno em tecnologia e inovação. Por ser um empreendimento estruturante e de arraste, atrairá investimentos de empresas, gerando emprego para todos os níveis de qualificação e formação. Ele irá favorecer as áreas de saúde e educação, com a abertura de novos cursos, clínicas, hospitais e universidades na região. A infraestrutura urbana também será beneficiada. O reator multipropósito brasileiro RMB vem para substituir o reator IAR-1 com uma potência maior e uma capacidade de produzir tanto os radioisótopos necessários para a medicina nuclear e atender cada vez mais a sociedade, como também para desenvolvimento de pesquisas com feixe de nêutrons e teste de materiais e combustível para reatores de potência de aplicação no país, tanto para geração de energia elétrica como para propulsão nuclear. Legal, tá aí o vídeo em que o senhor participou. Esse vídeo é um pouco mais extenso, conta um pouco mais detalhadamente o que é o reator, mas a gente começa a entender um pouco da importância dele, que o senhor tinha falado, a questão, por exemplo, do fornecimento de saúde. São 2 milhões de procedimentos, se eu não me engano, 2 milhões de procedimentos anuais, que usam atualmente esse reator que tem em funcionamento lá no IPEM, no IPEM onde o senhor está, de São Paulo. Explica para a gente o que é essa questão de reator de 5 watts, de 30 watts, e que procedimentos são esses? Como é que esse reator vai dar essa soberania nacional com relação aos procedimentos de saúde? Primeiro, é preciso entender o que são radiofármacos. São fármacos que contêm elementos radioativos ou radioisótopos. E esses elementos, esses fármacos, são colocados na pessoa e, com eles, a gente pode fazer 2 tipos de aplicação na medicina. Um que é diagnose. Ao colocar o radiofármaco no corpo da pessoa, ele vai para determinados órgãos e a gente monitora por fora. Então, a gente pode ver o funcionamento desse órgão, a existência, por exemplo, de tumores, ou o bloqueio, por exemplo, da corrente sanguínea, o funcionamento do coração, muitas características que a gente chama de diagnóstico usando esses radiofármacos. Uma outra atuação é se esse radioisótopo, dentro do radiofármaco, possui o que emite uma partícula energética vindo do núcleo do átomo, e essa partícula energética pode matar uma célula, por exemplo, cancerosa. É o tipo, por exemplo, do iodo radioativo 131, que ele é injetado, vai para a tireoide. Então, com iodoterapia, nós podemos matar algumas células de câncer que estão na tireoide, por exemplo. Então, nós precisamos ter o radioisótopo para produzir o radiofármaco. Radioisótopo se produz através de reações nucleares, ou num reator nuclear com nêutrons, que é o caso do reator do IPEM, de 5 megawatts, é um reator de piscina, ou pode produzir também em aceleradores de partículas, são aceleradores tipo cíclotron, em que um íon com bastante energia colide num núcleo e produz um radioisótopo, tipo flúor 18, que é utilizado na medicina nuclear. Então, o reator IAR-1 ele foi inaugurado em 1957. Ele já tem mais de 60 anos. E ele foi feito uma característica da década
de 50, 60. Então, ele teve uma característica de desenvolvimento e pesquisa. O IPEM produziu radioisótopos a partir dele e começou a aplicar essa tecnologia e aplicar os radiofármacos na medicina. Há 60 anos atrás, eram poucas as aplicações. Hoje são 2 milhões de aplicações e não é suficiente. Nós precisamos de 4, 5 milhões de aplicações para ter uma medicina nuclear adequada para o país. E aí, a característica do reator não permite essa produção. Como é que o IPEM tem feito nos últimos anos para atender a sociedade? Importa o material radioativo, o radioisótopo. Ele importa de vários países, África do Sul, Rússia, Holanda, Argentina, Bélgica, são alguns dos produtores internacionais que nós importamos. E o que a gente quer com o reator multipropósito brasileiro, um reator moderno, com bastante segurança e capacidade de produzir uma gama muito grande de radioisótopos nas quantidades exigidas pela medicina nuclear do país. Então, o reator multipropósito brasileiro vem para dar autonomia no país dos insumos de radioisótopos para a medicina nuclear. E o IPEM tem uma radiofarmácia que recebe esses radioisótopos e transforma nos radiofármacos e distribui para as clínicas e hospitais do país. São mais de 440 clínicas e hospitais que recebem semanalmente material produzido aqui no IPEM. Então, o nosso problema hoje é da importação. Nós temos um reator de 5 megawatts, que tem mais de 60 anos, vai ter que ser desligado uma hora, ele está ficando velho, não tem as características adequadas para produzir em quantidade o que é preciso, por isso do reator multipropósito brasileiro. Ele vem com uma característica, inclusive, não só de produzir os radioisótopos nas quantidades, mas também para fazer uma pesquisa científica e tecnológica muito melhor, né, com o fluxo de nêutrons que a gente vai produzir. Ele, por exemplo, é complemento para estudo de materiais ao laboratório de luz síncroton, em Campinas, o Sirius, que foi inaugurado recentemente. O Sirius usa raio-x, luz síncroton, para analisar os materiais. Nós utilizamos nêutrons. Nêutrons são partículas sem carga. Então, a característica de análise de materiais é muito boa, por exemplo, para materiais de número de massa, isótopos bem leves, né, como hidrogênio e carbono. E o luz síncroton para outros tipos de materiais. Então, os dois se complementam na pesquisa científica e tecnológica. E um ponto principal, o fluxo que nós vamos ter no reator do ENB é o da ordem de 10 vezes maior do que o do IR1. E é maior do fluxo de nêutrons que tem nos reatores de potência ou de propulsão naval. Com isso, nós podemos testar materiais e combustíveis que são aplicados nesses reatores. Então, funciona como um grande laboratório, vamos dizer, uma máquina do tempo, em que a gente consegue fazer os testes em pouco tempo naquilo que vai ocorrer ao longo dos anos dentro dos reatores que estão. Então, isso dá segurança e qualidade aos projetos nacionais. Nós já estivemos no reator nuclear brasileiro, lá no IPEM, em São Paulo, e vamos relembrar aqui para vocês como é que funciona esse importante equipamento disponível hoje no país. Acompanhe. Isso daqui é a sala de controle do reator. Né? Esses são os dois operadores que estão no controle do reator. Boa tarde, gente. Uma transmissão aí. Essa é a mesa de controle, e é por essa mesa de controle que eu controlo o reator. Tá? Aquela luz é a luz do efeito Cherenkov. O que vocês estão monitorando? Por que vocês têm câmeras de área externa e interna? As câmeras de área, isso daqui seria para segurança física, né? Então você tem um controle de quem está entrando ou saindo dentro do prédio do reator. Na realidade, isso não é imperativo para operar o reator. Tá. Imperativo para operar o reator é a mesa de controle do reator. Certo. Tá? Isso seria o cerne, o núcleo, a parte mais importante de um reator, seja ele de pesquisa, seja ele de potência. Exatamente. O que você está vendo aqui são 4 botões. Esses 4 botões, né, na realidade 8, um que sobe e outro que desce. Eu tenho 4 barras, 3 de segurança e uma de controle que eu insiro dentro do núcleo do reator. À medida que eu vou tirando essas barras, a produção de nêutrons vai crescendo. À medida que eu vou inserindo barras de controle, a gente chama, porque elas são feitas de um material absorvedor de nêutrons.
Tá? Porque o que acontece no núcleo? O núcleo tem 25 elementos combustíveis, no caso o nosso núcleo, cada núcleo tem a sua particularidade, e dentro de um núcleo de um reator você tem a reação nuclear em cadeia, né? Reação de fissão em cadeia. Qual que é a lógica da reação de fissão? O nêutron bate no núcleo de urânio 235, ele se fissiona, quebra em 2 pedaços, daí saem 2 nêutrons, esses 2 nêutrons por sua vez vão bater em outros 2 núcleos que vão emitir 4 nêutrons, então eu tenho a reação em cadeia. 1, 2, 4, 8, 16, exponencialmente. E essas barras servem para quê? Para controlar essa quantidade de nêutrons. Como elas são absorvedoras de nêutrons, à medida que eu insiro, eu diminuo a população de nêutrons. À medida que eu levanto essas 2 barras, eu aumento a população de nêutrons. A lógica do reator funciona da seguinte maneira, né? A gente diz que o reator ele está crítico a 4,5 megawatts. 4,5 megawatts é a quantidade de calor que o núcleo libera. O fato dele estar crítico é que a população de nêutrons não varia durante o tempo, né? Então eu tenho sempre a mesma população de nêutron constante, e essa reação de fissão ela emite um calor. O calor que o nosso reator é licenciado para liberar é 5 megawatts. A gente libera um pouquinho menos, 4,5, para operar dentro da segurança. Isso é um detetor Geiger, ele está medindo a contaminação. A ideia do detetor Geiger é o seguinte, ele tem que apitar, porque se ele não apitar, ele não está medindo radiação nenhuma, como a radiação é estatística, alguma coisa... E a gente tem uma radiação natural... Exatamente, ele é extremamente sensível, por isso que ele apita. Essa água ela tem 3 funções. A primeira é refrigerar, porque a reação nuclear libera calor, então você colocando na água você refrigera. A segunda é blindar. E por que blinda? Porque para eu colocar os materiais para irradiar, eu preciso encaixar coisas no núcleo do reator. Então eu preciso ver o que eu estou fazendo, uma blindagem transparente à água. Olha só, e desce assim, você pega uma linha, uma cordinha, Sim. amarra e joga lá? Nós passamos o dia inteiro pescando nesse reator. A gente pega as amostras e amarra elas no núcleo, a gente encaixa lá no fundo da piscina. Quando eu vou tirar um elemento combustível, eu tiro com uma ferramenta e movimento ele dentro da piscina, porque ele não pode sair de dentro da piscina. Aquelas são as nossas ferramentas. Então a gente passa basicamente o dia inteiro pescando nessa piscina, porque nada pode sair, a não ser as amostrinhas que eu irradiei. Aí eles vão ficar guardados aí dentro da ordem de bilhões de anos. Esse é o problema da energia nuclear. O elemento combustível não pode sair do núcleo da piscina. Nunca? Nunca. Quer dizer, nunca não. Daqui a 10 bilhões de anos vai poder sair. Vou falar um pouco da história desse reator. Você falou que ele é de 1957. Exatamente. Por que esse reator foi construído? Você tem essa informação? Esse reator ele foi construído em 1957 no projeto dos Átomos pela Paz, que o presidente Eisenhower dos Estados Unidos começou a disseminar a área nuclear pelo mundo. Mas a área nuclear de pesquisa, né? Esse daqui é um reator nuclear de pesquisa. Ele serve para produção de pesquisa e produção de radioisótopos, basicamente. Como é que funciona isso? O que está acontecendo ali? Por que tem aquela luz azul? Então, ali no fundo da piscina, eu tenho o núcleo do reator. O núcleo do reator é uma quantidade de urânio X, que a partir de um nêutron, esse nêutron se choca com o núcleo do urânio, esse núcleo se fissiona, ou seja, ele quebra em 2 pedaços e de lá saem 2 nêutrons. Esses 2 nêutrons, por sua vez, vão bater em outros 2 núcleos, que vão gerar mais 4 nêutrons. Então, de um nêutron eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, eu crio uma reação em cadeia. Aí o que acontece? Esses nêutrons, eles atravessam o meio material, esses nêutrons e outras radiações. Quando eles atravessam esse meio material, os átomos ficam excitados. E nesse processo de excitação, para se desexcitar, os elétrons voltam às camadas originais, ele emite essa luz característica que é a luz do efeito Cherenkov, né? Pavel Cherenkov ganhou o prêmio Nobel, se eu não me engano, em 1958, descobrindo uma fonte dessa luz azul. Ou seja, uma luz azul com essas características você só vai ver num reator nuclear de pesquisa. E que tipo de pesquisa é feita hoje aqui dentro desse reator? Só a USP usa? Temos outros institutos? Não. Esse reator ele é utilizado para a produção de radioisótopos e ele é utilizado para pesquisa em física nuclear e em química nuclear. A ideia é o seguinte, se você quiser trazer alguma coisa para irradiar, o que seria irradiar? Trazer alguma coisa para colocar na frente do núcleo e os nêutrons atravessar por ele e ele transmutar, você vai precisar chegar aqui, conversar com a gente,
a gente vai estabelecer um procedimento. Se a sua amostra não coloca nenhum risco para o reator, a gente vai receber a sua amostra e irradiar para você e devolver. Qualquer instituto, qualquer área de pesquisa pode usar, desde que não coloque em risco o reator. Isso tem algum custo para o pesquisador? Não. Não? Não tem nenhum custo para o pesquisador. Tem o custo, talvez, dele trazer a amostra, ele próprio, mas o IPEM não cobra nada dele. E o reator funciona hoje com um corpo técnico de quantas pessoas? Vocês são quantos cuidando disso? Nós somos os operadores do reator, né? Os operadores do reator são, de fato, os caras que operam a máquina, né? Nós temos mais ou menos em torno de 25 pessoas. Né? 24 horas? Não. O reator ele liga de segunda a quinta, às 7 horas da manhã e vai desligar mais ou menos às 4 horas da tarde. Então a gente liga de manhã e desliga à tarde todo dia. Né? De segunda a quinta e sexta a gente tira para manutenção. Você tem quantos anos aqui trabalhando no reator? Eu tenho no IPEM, eu tenho 35 anos de IPEM. Aqui no reator eu tenho 20 anos. Nesse período de 20 anos, teve algum acidente, alguma ocorrência, alguém se machucou, passou mal? Não. No reator nunca teve um acidente. E quem quiser vir conhecer o reator, um estudante, um interessado? Sim. Normalmente as visitas funcionam de terças e quartas-feiras, entre 10 ou 2 horas da tarde também pode ser. A única restrição para você visitar o reator, você tem que ser maior de 18 anos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já falando mais sobre o reator multipropósito brasileiro. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre a construção urgente do reator multipropósito brasileiro, equipamento que poderá dotar o país, entre outras coisas, de capacidade de ser autônomo, independente na produção dos chamados radiofármacos, os remédios feitos a partir de radioatividade. O doutor Perrota estava explicando para a gente no bloco anterior as vantagens médicas e tudo mais, e agora a gente queria mostrar, doutor, tem um vídeo que fala do lançamento da pedra fundamental desse reator, que aconteceu há algum tempo, há 4 anos, lá em 2018, e que fala da participação da Marinha no projeto. Depois que a gente assistiu o vídeo, gostaria que o senhor explicasse para a gente essa empresa que foi criada aí, essa parceria, para usar o conhecimento nuclear que a Marinha tem à disposição do projeto. Vamos assistir. O Brasil possui a 6ª maior reserva de urânio do mundo. E hoje, dia 8 de junho, aqui no Centro Industrial Nuclear de Aramar, em São Paulo, confirma o progresso que vem obtendo na área nuclear. É o lançamento da pedra fundamental do reator multipropósito brasileiro, que tornará o Brasil autossuficiente na produção de radioisótopos, insumo fundamental para a fabricação de radiofármacos, necessários para o tratamento de diversas doenças, entre elas o câncer. Esses elementos radioativos, a maioria deles são importados pelo Brasil. O RMB vem para acabar com essa importação e dar autonomia ao país, não só de substituir o que é importado, mas aumentar a oferta para a medicina nuclear. Nós estamos falando de economia da ordem de 20 milhões de dólares atual por ano, e com a operação do RMB, certamente nós estamos falando de 40 milhões de dólares. Mas o mais importante é a disponibilidade desse material para a população. Além disso, a cerimônia marcou o início dos testes de integração dos turbogeradores do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica, o LabGene, que é um protótipo em terra dos sistemas a serem instalados no futuro submarino com propulsão nuclear brasileiro. No LabGene é a maneira da gente confirmar que o nosso projeto segue as normas técnicas, inclusive de segurança e proteção radiológica. Os testes de hoje, eles focam principalmente a detecção de ruído, a detecção de vibração, coisas importantes para a gente gerenciar a assinatura acústica de um submarino. Hoje nós estamos concluindo a primeira fase de prontificação
do protótipo em terra da propulsão naval nuclear. E espera-se que até o final de 2020 essas instalações estejam totalmente concluídas para, a partir de 2021, iniciar os testes e, concomitantemente, o projeto do submarino de propulsão nuclear, que já está concebido, ele terá o seu curso normal e o submarino deverá ser lançado no final da década de 20. Muito bem, está aí o vídeo da Marinha, gravado em 2018. O Dr. Perrota já estava acompanhando o projeto, aliás, está desde o começo. Passou por diversos governos. Começou no governo Lula, 2008, depois passou pelo governo Dilma, passou pelo governo Temer e está agora no governo Bolsonaro. Se o projeto é tão importante, tão vantajoso para a saúde, para a pesquisa e para a área militar, o desenvolvimento desse submarino, que inclusive dá ao Brasil autonomia em outras áreas, por que não saiu ainda? O que está faltando para que o projeto possa continuar, doutor? Essa pergunta vale 500 milhões de dólares, né? Que é o custo do reator. É a pergunta que todos fazem, né? Isso é um comentário sobre essa questão da Marinha, né? É sempre uma grande confusão, né? Existiu desde a década de 80, em 79 em diante, e 82 principalmente, o que a gente chama de Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear Brasileiro, o PATN. E nessa época, o IPEM teve papel fundamental. A Comissão Nacional de Energia Nuclear assumiu aqui a operação do IPEM através de um convênio com o Estado de São Paulo, e foi o IPEM responsável pelo desenvolvimento, junto da Marinha, né, que necessitava do enriquecimento nuclear e do projeto da propulsão naval de um submarino nuclear. Então, o IPEM teve papel fundamental. Foram os técnicos do IPEM que iniciaram esse projeto, né, junto da Marinha, né, e depois o projeto se desenvolveu, a Marinha cresceu e hoje está instalada lá em Peró, mas continua aqui, junto ao IPEM, uma pequena instalação, a sede do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Então, a Marinha e a CENEM são parceiros já há muitos anos, desde a década de 80, no desenvolvimento da tecnologia nuclear. O submarino, nessa pedra fundamental, foi iniciado lá o projeto do Laboratório de Geração Nucleoelétrica, LabGene, da Marinha. É um reator de propulsão, é um reator pressurizado, de 45 megawatts, se não me engano, para propulsão nuclear. Essa é a instalação de Peró. O reator RMB é um reator de pesquisa tipo piscina que é completamente diferente do reator do submarino. E o projeto do reator multipropósito é um projeto da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E a Marinha nos auxilia principalmente no desenvolvimento do enriquecimento isotópico, porque um reator como o RMB e o próprio IAR-1 utiliza urânio enriquecido a 20%. A única instalação do país e da América do Sul, e talvez do Hemisfério Sul, que enriquece a 20%, é a instalação de Aramar, da Marinha. E nós precisamos desse enriquecimento para produzir o combustível do reator RMB e os alvos de urânio que vão produzir o principal insumo radioativo, que é o molibdênio 99. Então, nós temos que estar junto com a Marinha nesse desenvolvimento. E nós fizemos isso. Foi feito uma nova laboratório com enriquecimento isotópico específico para a produção a 20% de enriquecimento de urânio para o RMB. Ele produziu o F6 enriquecido a 20%. Aqui no IPEM, nós temos as instalações que produzem o combustível, transformam o F6 em combustível nuclear. Fizemos o combustível nuclear igual ao do RMB e fizemos 19 elementos combustíveis e colocamos num reator que nós fizemos também em conjunto com a Marinha no passado, que é o reator de potência zero, que testa núcleos de reatores nucleares. Estava testando até março de 2020 o protótipo do que seria a propulsão naval. Agora está testando o protótipo do núcleo do reator RMB. Tudo isso foi feito aqui no IPEM
o enriquecimento em Aramar, pela Marinha. Eu brinco que tudo falando, os nêutrons falam português, porque tudo é feito aqui no país, é uma tecnologia sensível de domínio nosso. Então, essa parceria com a Marinha é muito importante. E por que foi feito o RMB em Peró? A Marinha cedeu parte do terreno dela para a Senem, metade do terreno. O governo do estado de São Paulo desapropriou outra metade do terreno e cedeu aqui para o IPEM e Senem. Então, nós temos lá 2 milhões de metros quadrados ao lado da instalação da Marinha, em Peró, que pertence à Senem, e lá que nós vamos botar o RMB, e lá é que vai ser o novo centro de pesquisas nucleares do país, da Senem, vai ser o maior centro de pesquisa nuclear. E que, junto de Aramar, vai ser o maior polo de tecnologia nuclear do país. Né? E, em 2018, foi feita a pedra fundamental, exatamente no terreno onde vai ser o RMB, mas lá não temos nenhuma instalação ainda. O que temos lá é um centro de informações sobre o RMB, e que a gente foi concluído agora em dezembro do ano passado, em que nós vamos trazer a sociedade para visitar e ver o que é o RMB, as suas instalações, que vai ser, e fazer seminários, palestras sobre a área nuclear e sobre o RMB. Nós temos uma ligação muito boa com a sociedade local em Peró. Muito legal. Como está falando o Dr. Perrota, o reator ainda está no papel, né, na fase de projeto. Estamos mostrando agora na tela uma imagem, imagina uma ilustração produzida pelo IPEM, né, doutor? O senhor vai explicando para a gente o que é isso aí que a gente está vendo. Isso daí é o reator em si, é a instalação que é o reator, e os laboratórios ao redor dele são 4 grandes laboratórios. Então, o reator em si, ele produz a reação nuclear em cadeia, é uma piscina, tem 14 metros de altura e 5 metros e 100 de diâmetro, é o reator em si. O que está em horizontal é um laboratório de feixe de nêutrons, onde vão estar os feixes de nêutrons e fazer a pesquisa de materiais. Na parte da frente aqui, um laboratório que processa os radioisótopos, nós irradiamos os alvos no reator e depois processamos para obter o radioisótopo, que aí sim vai para a radiofarmácia fazer o medicamento. Dentro também à esquerda, um dos laboratórios é o de teste de materiais. Os materiais, ou combustível ou materiais estruturais que vão dentro do reator, são testados com a radiação dentro do reator em altíssima intensidade de radiação e depois são levados ao laboratório para verificar o que ocorreu, as suas propriedades mecânicas, físicas, químicas e propriedades que mudaram com a irradiação. E, finalmente, nós temos um laboratório, que é um laboratório de característica nacional, que a gente chama análise por ativação neutrônica. Dentro do reator com os nêutrons, nós podemos ativar materiais. Então, aqui são feitos estudos, vários estudos técnicos e científicos, né? E esse laboratório tem um caráter nacional. Com a qualidade que nós vamos ter do reator, nós podemos, do laboratório, mandar amostras e receber amostras, e qualquer pessoa do país pode vir fazer análise por ativação neutrônica de materiais distintos. Pode ser do meio ambiente, da agricultura, qualquer que seja a área. Então, são 4 laboratórios associados ao reator. Essa estrutura em X são os escritórios dos pesquisadores, e a parte à direita de trás é uma estocagem de resíduos radioativos de baixa e média atividade. Tudo que nós irradiamos, que pode virar radioativo, nós temos que manter e guardar, então são os depósitos, e uma oficina de apoio a tudo esse operação. Então, esse aqui é o que a gente chama núcleo de operação, de produção e pesquisa. Existe uma outra figura que você não está mostrando, que é o plano diretor. E nesse plano diretor você vai ver que tem muito mais áreas disponíveis, e aí no futuro nós vamos ter laboratório com aceleradores para a produção de radioisótopos, fazer pesquisa, laboratórios de lasers de alta potência, o IPEM tem um laboratório de laser de altíssima potência, terajoule com ele, e vai ter um laboratório de fusão nuclear, em que um equipamento tokamak que está hoje no INPE, e tem outro aqui na Universidade de São Paulo, no Instituto de Física, vai ser centralizado lá no RMB, e esse laboratório vai poder
fazer intercâmbio com o mundo inteiro na pesquisa de fusão nuclear. E também vamos ter, já que nós vamos ter toda essa parte nuclear, uma área de formação de recurso humano, mestrado, doutorado, que nós temos aqui no IPEM, já foram formados mais de 3.000 pessoas em mestrado e doutorado, lá vai existir, e um grande centro de pesquisa e desenvolvimento da utilização das radiações em benefício do ser humano. Então, desenvolver técnicas de imagem, técnicas de utilizar radiação ionizante para exterminar células de câncer, fazer pesquisa de desenvolvimento de dosimetria, de novas tecnologias para aplicação na sociedade de uma forma geral. Que interessante. O senhor diria que o reator, o RMB, o reator multipropósito brasileiro, é digamos, a mola motriz para o Brasil parar de engatinhar na questão nuclear, para a gente passar a ter um programa nuclear mais robusto ou pelo menos mais efetivo? Nós chamamos o RMB de um projeto estruturante de arraste para a tecnologia nuclear do país. O paralelo que a gente faz é sempre aqui o IPEM. O IPEM começou em 1957 com esse reator IAR-1. Foi o primeiro reator do Hemisfério Sul, né? E que foi instalado em um ano, rapidamente, né? E ao redor dele surge um grande centro de pesquisa. E o RMB não vai ser diferente, só que com uma tecnologia mais avançada. A gente costuma dizer assim, né? Ciência, a gente entende, descobre, né? Aí é a natureza que a gente tenta entender os mecanismos. Tecnologia a gente desenvolve, mas só que ela não é estática. A tecnologia de 60 anos atrás, a radiação é a mesma, né? O iodo 131 é o mesmo, mas a tecnologia da aplicação e o conhecimento da pessoa, né? da medicina, dos equipamentos que são utilizados, são de outra esfera. Então, a visibilidade do que você quer ver ou quer pesquisar é muito grande, é muito mais efetiva. Então, a tecnologia sempre tem que ser desenvolvida. E, ao desenvolver essa tecnologia, você cria inovação. E essa inovação é que vai para a sociedade. Então, o RMB é exatamente isso. Então, ele se propõe a ser uma continuidade, que é o IPEM, com uma infraestrutura de outro porte, de outro nível, que o Brasil tem a capacidade de pessoas para executar isso, tem a qualidade de um país que deveria ter essa qualidade de instalações. Muitos dos nossos colegas vão sempre para o exterior para utilizar as instalações do exterior, nós podemos ter aqui, e seria um centro de ser um polo, né, em que você traga esse conhecimento para o país aqui, e sejam feitos projetos, né, de porte, efetivamente, porque as instalações vão ser de porte. Um dos itens que é importante, né, quando eu falo que o RMB é um projeto estruturante de arraste, a gente tem que mudar aqui no país o conceito também de gestão sobre a tecnologia, né? Porque nós somos funcionários públicos, regime jurídico único, então a gente não pode fazer um monte de coisa. Por exemplo, os radiofármacos. Nós, através do orçamento da União, recebemos dinheiro para importar, são 15 milhões de dólares por ano. Nós produzimos radiofármacos e vendemos, né, distribuímos para os hospitais. Todo o dinheiro arrecadado vai para o Caixa Único da União, não fica aqui. E a gente faltou dinheiro ano passado, né, para comprar o radisótopo. O que faltou? Não teve orçamento, não deram orçamento para comprar. Então, como é que você pode fazer um atendimento da sociedade contínuo se você está com amarras de um sistema que é geral, mas que, nesse caso específico, requer um outro tipo de sistema? O RMB propõe uma mudança também de modelo. E o modelo da seguinte forma: nós somos um centro de pesquisa de desenvolvimento tecnológico, nós produzimos cabeça, ciência, formação, mas produzimos um produto, que é a radisótopo. E esse produto tem valor. E esse valor é suficiente para manutenção e operação dessa instalação total e com recursos suficientes para investir em pesquisa e desenvolvimento. A gente já fez estudo, inclusive a Fundação Getúlio Vargas já fez também, comprovou esse estudo que nós fizemos, da capacidade de nós termos a geração de recursos com a própria operação. A gente gera recursos, paga a operação e sobra dinheiro para investimento em pesquisa ou fazer a política do preço baixo para o SUS. Então, isso já foi equacionado. E eu sempre brinco que, com esse recurso, a gente poderia contratar, por exemplo, grandes pesquisadores do mundo, né, Prêmio Nobel, para gerenciar projetos aqui
e com a instalação que a gente tem, que seria de ponta, gerar projetos de ponta aqui no nosso país. Olha para você ver que interessante, como parece próximo da gente ser um país grande, mas ao mesmo tempo falta tanta coisa. Vamos falar um pouco, o pesquisador Perrota estava falando da questão dos recursos. A gente tem uma publicação do MCTI de novembro do ano passado, dizendo, o ministro Marcos Pontes, dizendo que ele pretendia buscar recursos junto ao FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, para poder viabilizar aí a construção do reator. A gente já falou desse fundo diversas vezes aqui no programa. A liberação desse recurso foi uma vitória, mas não foi uma vitória do atual governo. Houve muita pressão da comunidade científica para que o fundo não pudesse mais ser contingenciado da maneira como era, né? Um dinheiro que existia apenas para inglês ver. Mas a gente queria saber, doutor, como é que está aí a liberação desse recurso? Há perspectiva de chegar dinheiro para vocês começarem a construção agora que o projeto acabou? Como é que foi a liberação dos recursos ao longo desses anos? Nós começamos o projeto em 2008 e em 2010 nós apresentamos já no Ministério do Planejamento o projeto de grande vulto do ARMB. E a gente demonstrou a viabilidade técnica e econômica do empreendimento e nós fomos aprovados. Isso foi publicado em Diário Oficial. E, na época, o custo era 850 milhões de reais, o dólar estava 1,4, alguma coisa assim, né? Mas fomos aprovados, né? E entrou no PPA do governo, né? A ação 12P1. Mas quem financiou mesmo o projeto, os projetos básicos, depois o projeto detalhado e o projeto do desenvolvimento do ciclo combustível nuclear, foi o FNDCT. Só que naquela época foram projetos de encomenda do MCTI, né, porque era um projeto do Ministério e ele entendia da prioridade do projeto, né? E naquela época, né, 2010, 2011, 12, 13, o FNDCT tinha bastante dinheiro, né, e era distribuído quase na totalidade, né? Ele não tinha contingenciamento. A partir de 2014, você vê nitidamente o decréscimo do FNDCT, né, da distribuição do recurso e do contingenciamento. Chegou até, acho que 90%, ou só 10% do valor, né? E agora voltou. E desde aquela época, eu tinha discussões lá no Ministério, a gente falava do que era distribuição horizontal ou vertical do FNDCT. Horizontal é você pega o dinheiro todo do FNDCT e distribui horizontalmente para todos os centros de pesquisa, para os pesquisadores de uma forma geral. Então, você distribui um pedaço de pão para todo mundo, né? Uma outra forma, que sempre eu pleiteei isso, é uma forma híbrida, e que você faça também uma distribuição vertical. Ou seja, grandes projetos que nem são ARMB, ele não consegue ser financiado com pequenos valores, nós estamos falando de 500 milhões de dólares, né? Mas para o FNDCT isso é nada. Hoje o FNDCT tem 5 ou 6 bilhões de dólares ano, né? sem contingenciamento, né? Mas só que o projeto precisa isso não em um ano, ele precisa disso em 5, 6 anos. Então, se você distribui isso em 5, 6 anos, essa parcela é menos que 10% do FNDCT. Então, esse projeto vertical vai gerar uma grande instalação que depois pode sugar os pesquisadores para trabalhar nela, né? Então, em vez de você distribuir uma infraestrutura geral, você também tem que distribuir geral, mas também tem que formar os grandes projetos, as grandes instalações. O FNDCT foi descontingenciado, mas a fome é muito grande, né? Todo mundo quer um pedacinho de pão. Então, o processo horizontal vai ser o primeiro processo. O RMB não foi contemplado. Nós temos esse ano 0. A perspectiva do ano que vem ainda não é boa, porque tem que ter uma ação política para dizer que o vertical é importante. A sociedade científica ela olha para o horizontal, que é o mais importante para ela. Mas projetos estratégicos deveriam ter o olhar estratégico. Então, é uma luta nossa para ter recursos do FNDCT e, novamente, não é 500 milhões, não é em um ano, são 5, 6 anos. Então, isso pode e comporta num projeto, né, desde que se olhe estrategicamente também para os projetos verticais. Vocês ouviram aí, só vou ressaltar.
dinheiro para o reator multipropósito brasileiro. 0. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo. A gente volta já para falar mais sobre o RMB. É um instante só. Então sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje do reator multipropósito brasileiro, um dos avanços, uma das ferramentas de que o nosso país mais precisa nesse momento, se tratando da ciência. Nós estamos conversando nesse programa com o coordenador geral do projeto do IPEM, que coordena o projeto desde 2008 e que está aí nos falando sobre o andamento. O projeto está pronto, está faltando recurso para iniciar a construção. Perrota, eu queria perguntar agora o seguinte, nós já deixamos, acho que o senhor já deixou muito claro a necessidade da construção, da viabilidade do projeto e onde que nós estamos nesse momento. Nesse momento, inclusive, nós estamos gravando essa entrevista, está se discutindo no Congresso Nacional a quebra do monopólio pelo poder público da produção desses radiofármacos, dessa industrialização, que defendem alguns seria uma saída, uma solução para resolver problemas como aquele que a gente já mencionou, da falta de insumos para fazer os medicamentos que aconteceu no final do ano passado. Qual que é a opinião do senhor a respeito disso? O que o senhor pensa? O que pode acontecer caso isso seja aprovado? Assim, não adianta a gente querer falar sobre o problema do radioisótopo e radiofármaco sem entrar um pouco na física do problema, né? Uma vez perguntaram, molibdênio, né, vocês importam, por que não estoca? Não estoca porque é um radioisótopo que tem mais de 60 horas de meia-vida, ele vai decaindo, depois ele vai decair para um átomo estável, que não emite radiação. Então, se você estocar, ele vale, o que ri do material vale $800, daqui a uma semana ele vale 0, porque não tem material. Mas, e para fabricar ele, também precisa de reações nucleares. Você não gera um radioisótopo sem reações nucleares. E reações nucleares, você precisa de um reator nuclear ou de um acelerador. A Constituição do Brasil, como a maioria em todos os países, né, a área nuclear é estratégica, ela é vinculada ao Estado. E normalmente você tem ações, né, que estão vinculadas às ações internacionais, porque, quer queira ou quer não, a nuclear também é utilizada para outros fins, né? Veja a guerra que está tendo hoje na Ucrânia e o desafio ali dizendo, talvez eu use armas nucleares, né? É muito poderoso. Então, a área nuclear, quer queira ou quer não, é estratégica dos países, né? Mas a aplicação dela é para a sociedade, não é só para fins bélicos. Então, ela é monopólio da União. Urânio é monopólio, tudo que contém urânio é monopólio. Agora, aceleradores, instalações radiativas, elas não são monopólio, pode ter em qualquer lugar, porque ela não trabalha com material nuclear, não trabalha com urânio, ela trabalha com isótopos, com radioisótopos, com partículas, e isso não é monopólio. Você pode ter isso em qualquer lugar. E a fabricação desses radioisótopos, né, foi colocado desde o início como monopólio, mas principalmente aqueles que vêm das reações nucleares, vêm de reatores. Os que são produzidos em aceleradores, ele já foi liberado já há algum tempo, e a Constituição tem isso, né? Você pode produzir. São instalações pequenas, são radioativas, então tem hospitais, tem algumas empresas, são 3 empresas no país que produzem e distribuem, e tem meia-vida até 2 horas, então ele produz muito próximo de onde vai consumir. Quando você vai para um radioisótopo que é produzido em reator, você tem que ter um reator nuclear. Isso vai ser distribuído, vão ter vários produtores no país fazendo reatores nucleares para produzir radioisótopo? Não vai ter. A Constituição já fala que você pode permitir a comercialização e a utilização. A fabricação é que estava vinculada a esse monopólio da União. E quem que tem
por finalidade de fazer um monopólio? Por lei, é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, através dos seus institutos. É por isso que o IPEM sempre fez radiofármaco, por isso que o IPEM fez radioisótopo através do reator, inclusive através de cíclicos também, e por isso que ele fez pesquisa, desenvolvimento e utilizou para o benefício da sociedade. De repente, diz assim, não, vamos privatizar. Mas a pergunta é, vão fazer reatores? Vai ter isso? Vai fazer pesquisa? O que é isso? Comercializar sempre pode. Então, tem empresas que importam os materiais e vendem, desde que a Anvisa permita que é um radiofármaco que vai ser aplicado no ser humano, ela tem a permissão. Se ele tiver a permissão, ele pode fazer. A gente precisa incentivar e suportar a área de Estado, que é principalmente através da Comissão Nacional de Energia Nuclear, através do IPEM e dos outros institutos da CENEM. Essa parte de produção de radioisótopo e fabricação de radiofármaco para garantir a base da sociedade. Não incentivar a radiofarmácia do IPEM e não incentivar o reator multipropósito brasileiro, né, é um erro muito grande. E aí a sociedade vai sentir isso. De que forma? Primeiro, que o custo que essas empresas vão vender o material, são materiais importados. Vai ser muito alto. Hoje já existe isso. O custo do IPEM é 1/3, por exemplo, do mesmo equipamento de venda para o hospital que as empresas privadas. Vão fazer pesquisa? Vão formar recursos humanos? Não, porque não é estratégia para eles. Para eles, o importante é o comercial. Então, a nossa posição é que fortaleça o Estado brasileiro, a área estratégica nuclear, através dos institutos da CENEM. Isso vai permitir que você aumente a produção, aumente o desenvolvimento, aumente a formação de recursos humanos, e incremente a medicina nuclear no país. Você incremente a medicina nuclear no país, principalmente no SUS. Hoje, são 2 milhões de procedimentos executados com material basicamente feito aqui no IPEM. Desses 2 milhões de procedimentos, 1,5 milhão, mais ou menos, é para privados. 500 mil, um pouco menos, é para aplicação no SUS, né, que é de uso geral em hospitais através do SUS. Na medicina no país, essa relação é inversa, né? 2/3 é SUS para todo o país, né? E 1/3, né, 3/4 é SUS, 1/4 é privado. Então, a relação de medicina nuclear no SUS é 1/10 da medicina privada. Então, o que a gente... Se abrir isso para a medicina, para comercialização privada, primeiro, eles vão fazer reatores? Não vão. Se fizer um reator, então vai ser um oligopólio, né? Uma pessoa vai controlar isso. Então, deixa de ser o Estado para ser um único, né? E vai atender principalmente o SUS. Então, o nosso pleito, e é esse o pleito que a gente está fazendo aos deputados, é que observem muito bem e deem garantia. Você pode abrir? Pode, porque é bom, mas deem garantia que o Estado vai permanecer aplicando a energia nuclear, o desenvolvimento nuclear de radiofármaco, a produção dos radioisótopos, porque senão não vai ter sustentabilidade. O que a gente está vendo, principalmente das palavras, privatizou, resolveu o problema. Então, não precisa investir mais no RMB, não precisa investir mais no IPEM, né? É isso que a gente ouve muito. E não é verdade. Ou então privatiza aqui a instalação do IPEM. Isso não interessa ao país, né? A área nuclear é uma área de Estado, é estratégica do Estado. Aliás, tem um decreto que fala da área nuclear, espacial, cibernética como áreas estratégicas do país, né? E tem que ser tratada como estratégica, tem que separar, tem que ser olhada de forma estratégica. É essa a nossa visão. E é essa discussão que hoje está no Congresso. Alguns parlamentares estão olhando dessa forma. Pode privatizar, mas desde que não atrapalhe ou não acabe com a função do Estado e a parte estratégica do Estado de atendimento da sociedade através do Estado. São 2 milhões de procedimentos, esmagadora maioria pelo SUS,
mas per capitamente a gente está muito abaixo, por exemplo, da Argentina, ou seja, pessoas têm mais acesso a esse tipo especial de medicamento lá do que aqui. Nós estamos em período de guerra e até para a gente ressaltar ainda mais essa questão da autonomia nacional e da necessidade da gente ter a tecnologia sensível aqui no nosso país, estamos tendo problema para importar os insumos dos reatores russos. E aproveitando que a gente está falando de Rússia, de Ucrânia, né, tem lá a usina nuclear de Chernobyl, uma informação para ambientalistas e pacifistas. Esse reator brasileiro multipropósito, o RMB, ele tem potencial risco de acidentes, incidentes que possam aí prejudicar as pessoas, o meio ambiente? O Brasil pode começar a aventurar alguma coisa em torno da questão de ter uma bomba, uma arma nuclear, por ter um reator como esse, doutor? Antes de mais nada, bomba, quem fizer tem que estar preso, porque pela Constituição é só para fins pacíficos a aplicação da energia nuclear. Então, se alguém estiver tentando ou fazendo bomba, pode prender, porque... Teria que mudar a Constituição, né? Fazer uma emenda constitucional para permitir. Acho que é a única no mundo que está na Constituição que nuclear é para fins pacíficos. Aí pergunta, mas tem o submarino. Não, a propulsão nuclear, o motor é nuclear. Ele não carrega ogivas nucleares, né? Ele não é nuclear, ele é movido a energia nuclear. É diferente, né? Então, é um propulsor nuclear. Então, isso é outra característica, né? Muita gente não sabe que aqui em São Paulo, no IPEM, que é dentro da cidade universitária, tem um reator nuclear de 5 megawatts desde 1957. Né? Mas como um reator nuclear aqui dentro da cidade universitária? Né? Sim, porque ele é um reator nuclear de pequeno porte, é uma tipo piscina, ele não é um reator de alta temperatura e pressurizado, como são os reatores. O reator de pesquisa, a gente está interessado nos nêutrons da reação em cadeia, que faz a fissão nuclear e faz a reação em cadeia. No reator de potência, ele está interessado no calor. Então, ele gera calor que vai rodar a turbina e vai gerar eletricidade. Então, a pressão e temperatura são altíssimas. Só para ter uma comparação de tamanho, Angra 2, né, são 4.000 megawatts de potência. Né? Ele tem um núcleo do reator, tem 110 toneladas de urânio. O reator IAR-1 aqui do IPEM tem 35 quilos de urânio. 35. Né? E o RMB é do mesmo tamanho do IAR-1, tem 36 quilos, 37 quilos de urânio. Ou seja, comparado a várias toneladas. Ele está dentro de uma piscina aberta, temperatura ambiente, pressão ambiente. Ele não atinge, não pode atingir temperaturas acima de 95 graus, né, porque ele está num ambiente aberto e a água tem que ser a função dela. Então, não tem aquela energia potencial de explosão. E ele tem o potencial de sair produtos radioativos, né? Com essa quantidade de combustível, né? É muito pouco. Então, o entorno desse reator é suficiente para acomodar qualquer dispersão, se houver, que é muito difícil, porque todos os sistemas são feitos para não ter essa dispersão, contidos nele próprio. Por isso que a gente pode ter um reator de pesquisa aqui na cidade universitária, porque a quantidade de material e o envolvimento desse material ao redor do reator está contido nesse ambiente. Né? Então, é completamente diferente de uma central nuclear em que tem alta pressão e alta temperatura, e aí você precisa raios de exclusão e tudo de vários quilômetros, porque a quantidade de material e a energia armazenada é muito grande. Então, no caso aí que você mencionou, Chernobyl já está fechada, né? Ela não está em operação mais. As usinas que eles teve aquele problema foram usinas tipo água pressurizada, né? É um reator tipo russo, os russos aqui produziram aquele reator, né? E que, de certa forma, tem uma segurança bem maior do que tinha Chernobyl. E aquelas bombas foram em instalações que não estavam fora do reator, então não teve problema nas instalações do reator. E a questão das importações da Rússia, como é que está nesse momento?
Então, os produtores de radioisótopos são aqueles que possuem reatores de pesquisa e que vendem esse material. Então, a Rússia tem reator de pesquisa de grande porte, então vende. A África do Sul, a Holanda tem um grande reator, tá? vai descontinuar e vai produzir, vai estar construindo um novo. A própria Argentina vende esse material. Então, nós dependemos de importação. Em 2008, só era importado do Canadá. O Canadá era o grande fornecedor, mas o reator parou. Então, teve um problema. Nós diversificamos. Então, o IPEM importa da Rússia, da Holanda, às vezes da Bélgica, da África do Sul. Então, toda vez que tem um problema nesses países, tem problema de importação. Então, agora, com a Rússia, tem problema de chegar material. Tem problema, por exemplo, é uma blindagem que traz um material radioativo, o material fica aqui e devolve a blindagem. Esse movimento de blindagens agora está também com problema, porque a entrada e saída de aviões na Rússia também está complicado. Então, o IPEM se vale também de outros fornecedores, que nem a Holanda e a África do Sul. Mas, normalmente, quando isso ocorre, tem uma certa perturbação na distribuição dos radiofármacos, né? E não parece nada, mas é uma coisa importante, né? Você deve ter parentes ou conhecidos, marcou um exame de cintilografia, ou é para detectar um câncer ou algum funcionamento de órgão. O não fazer o exame é um grande problema. Então, ao faltar o insumo, vai faltar radiofármaco, na ponta lá é algum doente ou alguma pessoa que ia fazer o exame que não fez. Então, isso tem que ser encarado dessa forma, né? A sociedade é que é usuária. Então, a gente tem que gerar os meios para garantir à sociedade esses benefícios. Legal, quero agradecer demais ao Dr. Perrota pela participação aqui no nosso programa, toda a paciência para nos explicar e nos demonstrar tudo isso que está acontecendo com relação à política nuclear do país. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINCT, deve acessar a nossa página no Facebook. Tem programa de música, tem programa de informação sindical. Você que quiser fazer pesquisas em todo o conteúdo do Brasil Consciência, deve acessar a nossa página do YouTube, que está aí para você também na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail sempre disponível a atendê-lo. O programa Brasil Consciência volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau!